milionário fica em choque ao ouvir a mendiga negra avisar sobre explosão no carro. No meio da avenida lotada, o burburinho das buzinas misturava-se ao som ensurdecedor dos motores. Era um fim de tarde qualquer na cidade, mas algo estranho pairava no ar. Clara, uma menina de rua com os olhos cheios de sonhos e medos, caminhava com passos ligeiros, o coração batendo acelerado. Ela mal podia acreditar no que via. Um carro preto, enorme e reluzente, cortava o tráfego devagar. Era a carruagem moderna de Otávio, o milionário conhecido por sua arrogância e falta de compaixão. Ao volante, ele exibia aquele olhar gelado, quase desdenhoso, típico de quem acha que o mundo gira ao seu redor. Mas foi ali que o improvável aconteceu. Clara parou, o peito apertado, uma sensação estranha queimando dentro dela. Sim, pensar 2 vezes, puxou a voz com toda a força que tinha. Seu carro vai explodir! A frase saiu áspera, carregada de um desespero que parecia rasgar o silêncio da multidão. O caos começou imediatamente. As pessoas ao redor se viraram, olhos arregalados. Sussurros nervosos se espalharam como fogo. Otávio franziu o senho, incrédulo, enquanto a esposa dele, Lorena, segurava firme a mão da pequena Helena, congelada sob a luz dourada do entardecer. No instante seguinte, policiais chegaram correndo, cortando a avenida com suas vozes firmes. Técnicos e bombeiros cercaram o carro. E quando o painel do veículo foi aberto, algo monstruoso foi revelado. Uma bomba escondida, fios pulsando em vermelho. O tic-tac do perigo ameaçando explodir tudo. O coração de Clara quase saiu pela boca, o suor escorrendo pela testa. O medo misturava-se com uma espécie de alívio cruel. Ela tinha salvado aquela família, mesmo sem saber o porquê ou o que estava por trás disso. Otávio encarava Clara com olhos que não escondiam o choque, talvez até um nó na garganta. Seu mundo duramente construído rachava ali, diante de uma menina que ele nunca nem teria notado se não fosse aquele momento. Mas a história não parava ali. Atrás da cortina do luxo e do dinheiro, segredos rançosos se entrelaçavam. Clara, apesar da nova chance na mansão suntuosa, carregava o peso do sumiço do pai, Raimundo, um engenheiro que descobrira um esquema sujo antes de desaparecer misteriosamente. A Lides Ventura, uma figura imponente e temida, parecia puxar os fios dessa teia de corrupção, sempre à espreita, um fantasma ameaçador para Clara. Enquanto ela tentava entender sua nova realidade, o medo corria frio pelo corpo. Contudo, dentro de si crescia uma chama feroz, a vontade de lutar, de não se calar. Clara transformou o trauma em voz, bradando contra a injustiça. Mas cada palavra era uma pedra lançada contra o perigo invisível que se aproximava. O contraste entre a mansão e os becos, o passado e o presente. Um futuro onde escolhas mortais se apresentavam. Clara sabia que estava no meio de uma tempestade. Uma luta onde cada passo poderia ser fatal, mas que também carregava a esperança de um mundo melhor. E no sussurro dessas ruas, um plano surgia. A Fundação Raimundo Siqueira, um refúgio para crianças que, assim como ela, tinham suas vidas marcadas pela sombra da desigualdade.
Mas será que Clara teria coragem para seguir até o fim? Para desmantelar o esquema corrupto que arrastava seu pai? Ou ela escolheria proteger aquilo que acabara de conquistar? Oh, silêncio se fechou pesado. A próxima escolha seria o passo mais perigoso de todos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio se fechou pesado. A próxima escolha seria o passo mais perigoso de todos. E foi nesse momento que um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo que parecia vir do fundo da terra. Todos olharam para o céu como se esperassem que um meteorito caísse. Mas não era nada disso. Era um som de uma explosão, um clarão que iluminou a rua, empurrando Clara e os outros para trás. O pânico tomou conta. Gritos ecoaram. A multidão se espalhou como folhas ao vento. Clara se levantou, ofegante, seus sentidos em alerta. A explosão não vinha do carro. Algo tinha detonado na esquina. O cheiro de fumaça e fogo invadiu suas narinas, um tormento que despertou lembranças ruins. Seu coração batia frenético, fazendo ecoar no peito a urgência do momento. Otávio, ainda em choque, foi puxado para o lado por Lorena, enquanto a pequena Helena chorava assustada. "Para a segurança!" ele gritou, tentando manter a calma. O caos estava generalizado, mas Clara focou. Algo não estava certo. No meio daquela confusão, ela viu um homem. Alguém que parecia familiar, mas não conseguia colocar o rosto. Ele se movia pelas sombras, a figura coberta por um capuz, observando tudo, com um sorriso cruel que parecia zombar do desespero. Clara não sabia por quê, mas sentiu um frio na espinha. Como se aquele homem estivesse conectado a tudo, ao mistério do pai. De repente, em meio à fumaça, ele levantou uma arma e disparou. O tiro ecoou e Clara sentiu a adrenalina perfurar seu sistema como um foguete. O tempo parou e em um instante tudo parecia claro. O homem era Alides Ventura, o homem que todos temiam, a figura por trás do terrível esquema que arrastava Raimundo para o abismo. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. "É ele!" ela gritou, mas sua voz mal se ouviu em meio a toda a gritaria. As pessoas ao redor estavam em pânico, se espalhando em todas as direções, e os policiais lutavam para restaurar a ordem. O caos parecia interminável, mas Clara sabia que precisava agir. Antes que pudesse pensar em outra alternativa, lembrou-se da mãe de Helena. Ela tinha visto como a mulher, agora aninhada na proteção da mãe, olhava para Otávio com diferença. Clara conectou os pontos e sua mente disparou. Ele poderia não ser o arrogante que todos pensavam. E se Otávio estivesse mais envolvido nesse esquema do que imaginava? E se ele fosse o elo perdido na busca de Raimundo? Enquanto isso,
O homem com o capuz finalmente decidiu deixar as sombras. Ele se dirigiu rapidamente a Clara, seus olhos ardendo com uma raiva aquecida por anos de malícia. Você não deveria estar aqui, menina. Isso tudo é maior do que você pode imaginar. A cada palavra pronunciada pelo homem, uma nova camada de terror se impunha sobre Clara. Ela já estava no meio do jogo, e as regras estavam mudando. O plano não era apenas uma explosão, mas algo muito maior e mais maligno. Você vai precisar fazer uma escolha, Clara. Ou se junta a mim e desvenda a verdade, ou a história de Raimundo vai acabar aqui. Ele disse com um sorriso que exalava confiança. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Lutar ou se submeter? Salvar seu passado ou sacrificar seu futuro? E a corrente de segredos contidos nos olhos. De Otávio, agora tudo estava entrelaçado, e ela era a única que poderia reescrever essa narrativa. O caos ao redor dela continuava, mas a decisão, essa, poderia ser só dela. O que viria a seguir? Clara mal podia respirar. Clara sentiu o peso da decisão esmagá-la. A figura ameaçadora à sua frente, ali desventura, parecia ser o braço prolongado de um pesadelo que nunca terminava. A adrenalina pulsava e seu instinto gritava para que ela corresse, para que fugisse daquele lugar, mas algo a mantinha ali. Era a vontade de confrontar a verdade, uma força que não a deixava recuar. Nesse momento, um clarão inesperado cortou a cena. Uma luz intensa, como um flash de câmera, preencheu o espaço ao redor. Clara desviou os olhos, mas não conseguiu escapar do brilho ofuscante. E quando conseguiu ver de novo, o cais explodiu ao seu redor. Sirenes cortavam o ar, gritos ecoavam. Mas foi o que aconteceu em seguida que a deixou em estado de choque. Em um movimento rápido, Alides puxou uma corrente de energia, como se tivesse um dispositivo escondido em sua mão. Um estalo forte e elétrico preencheu o ar, e Clara, paralisada pelo horror, viu um outro homem se jogar para frente, com um colete à prova de balas. Ele parecia familiar, como uma sombra antiga que nunca deixara seu lado. Foi então que o mundo dela entrou em colapso. Pai! A palavra escapuliu dos lábios de Clara. Um grito de desespero. Raimundo, seu pai, estava ali, diante dela, mas não como ela o lembrava. Desgastado pela luta, mas sim com um ar autoritário. Uma aura que só reforçava a imagem de um guerreiro. Clara, fique atrás de mim. As palavras dele foram um grito de guerra, e ela hesitou, a visão turva entre o alívio e a incredulidade. Alides riu, um som que reverberou por entre os estrondos da explosão. Você deveria ter ficado no seu lugar, Raimundo. Agora, vamos ver até onde sua coragem vai a levar. Ele apontou o dedo em riste, revelando uma conexão espinhosa entre eles. A multidão estava em alvoroço, alguns tentando fugir, outros encurralados. As sirenes se intensificavam, mas Clara estava presa àquele cenário. Pai, é um plano! Ele está por trás de tudo! A essas palavras, Raimundo olhou para ela, uma mistura de temor e determinação cruzando seu rosto. Sabia que você estava se metendo em algo maior, Clara. Ele murmurou com voz tensa. Eu nunca quis que você quisesse. Parte disso! A revelação balançou o chão sob os pés de Clara.
O que ela pensou ser um salvamento era, na verdade, uma armadilha. Os dois homens se enfrentavam e Clara reconheceu a tensão nos olhares, como se um passado distante estivesse prestes a explodir. Você não precisa fazer isso, Alides! Raimundo gritou. As crianças não têm nada a ver com isso. Mas Alides sorriu de maneira fria, como se estivesse longe da realidade. Ah, mas é exatamente isso que você não entende. Elas são peões em um jogo que você mesmo começou. E nesse momento, algo mais se agitou na multidão. Lorena, a esposa de Otávio, avançou, a expressão determinada. Ela não é uma peão. Clara é mais do que você jamais será. A conexão que parecia existir entre Lorena e Clara cresceu em força. A mulher adulta parecia estar se reconstruindo em algo que não era mais apenas proteção, mas uma solidariedade genuína. Clara percebeu que o campo de batalha estava se expandindo. Era mais do que apenas uma luta por sua vida ou a vida de um milionário. Era a luta de cada um que estava ali, de cada criança que sempre precisou ter voz. E ao olhar novamente para o pai, a ideia formou-se em sua mente. A guerra não era só contra Alides, mas contra um sistema inteiro que precisava ser derrubado. Mas não havia tempo. Sirenes se aproximavam. A confusão era palpável e o desespero ainda mais. No fundo, Clara sentia que algo ainda não havia sido revelado. O jogo estava longe de terminar. O peso do segredo pairava sobre eles, e com a cabeça pulsando, ela se questionou quem realmente era seu pai e o que exatamente havia causado a ruptura entre eles. Justo quando a tensão começou a atingir seu ápice, a explosão anterior no canto da rua, que a princípio parecia ser apenas um estrépito de caos, revelou uma verdade ainda mais devastadora. Clara sentiu que a linha estava prestes a se romper e que tudo o que ela acreditava conhecer, todas as certezas, estavam prestes a desmoronar. Clara sentiu o peso da decisão esmagá-la. A figura ameaçadora à sua frente, Alides Ventura, parecia ser o braço prolongado de um pesadelo que nunca terminava. A adrenalina pulsava e seu instinto gritava para que ela corresse, para que fugisse daquele lugar. Mas algo a mantinha ali. Era a vontade de confrontar a verdade, uma força que não a deixava recuar. Nesse momento, um clarão inesperado cortou a cena. Uma luz intensa, como um flash de câmera, preencheu o espaço ao redor. Clara desviou os olhos, mas não conseguiu escapar do brilho ofuscante. E, quando conseguiu ver de novo, o caos explodiu ao seu redor. Sirenes cortavam o ar, gritos ecoavam. Mas foi o que aconteceu em seguida que a deixou em estado de choque. Em um movimento rápido, Alides puxou uma corrente de energia, como se tivesse um dispositivo escondido em sua mão. Um estalo forte elétrico preencheu o ar, e Clara, paralisada pelo horror, viu outro homem se jogar para frente, com um colete à prova de balas. Ele parecia familiar, como uma sombra antiga que nunca deixara seu lado. Foi então que o mundo dela entrou em colapso. Pai! A palavra escapuliu dos lábios de Clara. Um grito de desespero. Raimundo, seu pai, estava ali, diante dela. Mas não como ela o lembrava, desgastado pela luta, mas sim com um ar autoritário, uma aura que só reforçava a imagem de um guerreiro. Clara, fique atrás de mim! As palavras dele foram um grito de guerra, e ela hesitou, a visão turva entre o alívio e a incredulidade.
Alides riu, um som que reverberou por entre os estrondos da explosão. Você deveria ter ficado no seu lugar, Raimundo. Agora, vamos ver até onde sua coragem vai levá-lo. Ele apontou o dedo em riste, revelando uma conexão espinhosa entre eles. A multidão estava em alvoroço, alguns tentando fugir, outros encurralados. As sirenes se intensificavam, mas Clara estava presa àquele cenário. Pai, é um plano. Ele está por trás de tudo. A essas palavras, Raimundo olhou. Para ela, uma mistura de temor e determinação cruzando seu rosto. Sabia que você estava se metendo em algo maior, Clara! Ele murmurou com voz tensa. Eu nunca quis que você fizesse parte disso. O que ela pensou ser um salvamento? Era, na verdade, uma armadilha! Os dois homens se enfrentavam e Clara reconheceu a tensão nos olhares. Como se um passado distante estivesse prestes a explodir. Você não precisa fazer isso, Alides! Raimundo gritou. As crianças não têm nada a ver com isso! Mas Alides sorriu de maneira fria, como se estivesse longe da realidade. Ah, mas é exatamente isso que você não entende. Elas são peões em um jogo que você mesmo começou. Nesse momento, na esquina da rua, um novo giro daquela história começou a tomar forma. Um clarão iluminou o céu mais uma vez, mas era diferente. Um furgão preto se aproximou a toda velocidade, encravado no meio da confusão. E então, como se o tempo tivesse congelado, o veículo explodiu. Um rugido feroz ecoou, distorcendo o espaço ao redor. A força da explosão jogou Clara e sua família ao chão. O furgão não estava apenas se dirigindo a eles, mas a um ponto específico. A mansão de Otávio. Clara tentou se recompor, o coração martelando no peito. O que estava acontecendo? O caos agora parecia uma sinfonia de destruição. Mas o mais aterrorizante não era a destruição em si. Ela ouviu vozes, gritos desconhecidos que se misturavam aos já familiares. Um rosto conhecido saiu da fumaça. Alides, mas agora ele estava diferente, arranhado, com um olhar confuso. É você! Ele gritou. O que você fez? Eu não fiz nada. Clara respondeu, mas a dúvida começou a se instalar. O homem ao lado de Raimundo, um antigo colega, agora revelava mais do que ouvia. Ele está envolvido, Clara. Ele é seu irmão. O tempo pareceu parar. Irmão? Era impossível. Clara olhou para Alides, então para Raimundo. A conexão voltava, uma corrente de segredos explodindo. E tudo o que ela sabia até então, cada fragmento de sua vida, começava a desmoronar. Como é possível? Clara perguntou, a voz falhando. O chão sob seus pés desmoronava. A explosão ainda reverberava, mas a revelação cortava mais fundo. Lembranças distantes e fragmentadas começaram a se unir, peças de um quebra-cabeça caótico. O passado que parecia claro agora girava em torno de mentiras e omissões. Pânico, medo, concorrências afetivas. Clara estava no centro de um furacão e precisava saber a verdade. Mas antes que pudesse formular mais perguntas, Alides riu, um riso cheio de desdém. Você não tem ideia do que tá por vir, Clara. Esse jogo é muito maior do que você tá imaginando. E com essas palavras, um novo enigma surgiu, que poderia abrir um abismo entre eles ou unir suas forças. Clara precisava decidir rapidamente. A guerra apenas começava, e o que viria a seguir seria mais devastador do que qualquer explosão. Clara sentiu o peso da decisão esmagá-la.
A figura ameaçadora à sua frente, Alides Ventura, parecia ser o braço prolongado de um pesadelo que nunca terminava. A adrenalina pulsava e seu instinto gritava para que ela corresse, para que fugisse daquele lugar. Mas algo a mantinha ali. Era a vontade de confrontar a verdade, uma força que não a deixava recuar. A explosão ainda ecoava, com o cheiro de fumaça invadindo seus pulmões. O rosto de Raimundo estava contorcido entre a raiva e a preocupação. Clara mal conseguia processar o que estava acontecendo. Seu mundo desmoronava e, ao mesmo tempo, revelava segredos que pareciam enterrados há muito tempo. Você precisa saber a verdade, Clara. O tom de Raimundo era firme, mas havia um tremor na voz que entregava seu medo. Alides foi mais do que um inimigo. Ele é parte da nossa família. As palavras reverberaram em sua mente como um eco perturbador. O que seu pai estava dizendo? A confusão a engoliu. Não poderia ser. Alides não era da família. Era o homem que a ameaçava. Mas algo na insistência de Raimundo a impediu de rejeitar a ideia. Não, pai! Isso não pode ser verdade! Não pode! Clara gritou, mas a dúvida começou a inchá-la. Então, Alides lançou um olhar de desprezo. Família! Essa palavra não significa nada. O que importa é o poder, o controle. E você, Clara, vai se juntar a mim ou verá o que a minha aliança pode fazer? Quando os olhos de Clara encontraram os de Alides, uma centelha de reconhecimento passou entre eles. Algo a fez hesitar. Foi um flash do passado. Uma lembrança rapidamente desaparecendo. Poderia haver mais entre eles do que uma simples rivalidade? Antes que pudesse formular uma resposta, gritos cortaram o ar. Os policiais estavam se aproximando em grupos, gritando ordens. A multidão estava em alvoroço, tentando entender o que estava acontecendo. O pânico tomou conta e a fumaça espessa começou a obscurecer a visão. Clara, ouça! Raimundo chamou-a de novo. Em seus olhos. A verdade está escondida em toda essa confusão. A explosão, ela não foi apenas um ataque. É uma cortina de fumaça. Uma distração. Clara virou-se rapidamente. Uma distração para quê? Seus olhos estavam assustados. Para o que está por vir, disse Raimundo com uma urgência que a fazia tremer. E antes que pudesse perguntar mais, um novo estrondo cortou o ar. Era uma segunda explosão, mas diferente da primeira. O solo sob seus pés vibrou de forma intensa. Como se a terra estivesse se dividindo. Ela olhou para o lugar de onde o som vinha e viu uma fumaça negra subir. O que era aquilo? Um pânico novo cresceu em seu coração. Alides, aproveitando a confusão, sorriu. Nada como um pouco de espetáculo. Você não sabe como esse jogo termina, Clara. Era uma armadilha. O desespero começou a subir como um veneno. Então, algo horrível aconteceu. Clara viu 3 figuras se aproximando pelo meio da fumaça. Eram homens de preto, armados, mascarados. O rosto de Alides se transformou. Ele estava sendo confrontado. Devem ser os homens dele, sussurrou Raimundo, puxando Clara para junto de si. O que está acontecendo? O que você fez, Alides? Eu fiz o que precisava ser feito. Ele gritou, agora com uma ferocidade que fazia ecoar seu verdadeiro caráter. Estes são meus aliados. E nós vamos acabar com todos vocês. O terror explodiu. O cenário que antes parecia caótico, agora se transformou em um combate iminente. Clara se sentiu paralisada, mas sua mente começou a trabalhar rapidamente. Ela não podia permitir que seus medos a dominassem. Precisava agir. A conexão que havia entre ela e Alides
começou a se intensificar em um nível que ela não podia ignorar. O que exatamente ele queria dela? Uma família aliança ou uma nova traição? Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, os homens de preto se aproximaram. Uma terrível sombra se formando entre eles. Então, em um movimento repentino, um deles atirou para o alto. E a bala cortou o ar como uma seta. Tudo parecia ter parado por um momento. Clara sentiu seu coração parar. E, de repente, uma figura conhecida apareceu no meio do caos. Uma mulher com um olhar decidido, avançando com uma raiva guardada. Era sua mãe, Valéria, que Clara supunha estar perdida para sempre. "Não toquem na minha filha!" Ela gritou, ofegante, com um brilho feroz nos olhos. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. Ali estava o mistério. A dúvida se dissipou e a realidade se desdobrou. Valéria estava no meio disso tudo. E ela tinha que saber por quê. "Você", Clara sussurrou, enquanto sentia a vertigem da flashback do passado. E no fundo, percebia que o jogo estava só começando. Mais perigoso e complexo do que jamais imaginou. O que mais estava escondido sob as camadas de segredos? Justamente quando o caos começou a tomar conta novamente, uma terceira explosão irrompeu em um lugar indefinido, iluminando mais uma vez o céu catastrófico. A conexão com seus pais se fazia mais forte. Clara sabia que precisava descobrir a verdade. E, ao mesmo tempo, sua escolha tornava-se mais complicada do que qualquer um poderia prever. Clara sentiu o peso da decisão esmagá-la. A figura ameaçadora à sua frente, Alides Ventura, parecia ser o braço prolongado de um pesadelo que nunca terminava. A adrenalina pulsava e seu instinto gritava para que ela corresse, para que fugisse daquele lugar. Mas algo a mantinha ali. Era a vontade de confrontar a verdade, uma força que não a deixava recuar. A explosão ainda ecoava como o cheiro de fumaça invadindo seus pulmões. O rosto de Raimundo estava contorcido entre a raiva e a preocupação. Clara mal conseguia processar o que estava acontecendo. Seu mundo desmoronava e, ao mesmo tempo, revelava segredos que pareciam enterrados há muito tempo. "Você precisa saber a verdade, Clara." O tom de Raimundo era firme, mas havia um tremor na voz que entregava seu medo. Alides foi mais do que um inimigo. Ele é parte da nossa família. As palavras reverberaram em sua mente como um eco perturbador. O que seu pai estava dizendo? A confusão o engoliu. Não poderia ser. Alides não era da família. Era o homem que a ameaçava. Mas algo na insistência de Raimundo a impediu de rejeitar a ideia. "Não, pai. Isso não pode ser verdade. Não pode!" Clara gritou, mas a dúvida começou a inchá-la. Então Alides lançou um olhar de desprezo. "Família? Essa palavra não significa nada. O que importa é o poder, o controle. E você, Clara, vai se juntar a mim ou verá o que a minha aliança pode fazer." Quando os olhos de Clara encontraram os de Alides, uma centelha de reconhecimento passou entre eles. Algo a fez hesitar. Foi um flash do passado, uma lembrança rapidamente desaparecendo. Poderia haver mais entre eles do que uma simples rivalidade? Antes que pudesse formular uma resposta, gritos cortaram o ar. Os policiais estavam se aproximando em grupos, gritando ordens. A multidão estava em alvoroço, tentando entender o que estava acontecendo. O pânico tomou conta e a fumaça espessa começou a obscurecer a visão. "Clara, ouça!" Raimundo chamou-a de novo, o desespero em seus olhos. "A verdade está escondida em toda essa confusão. A explosão
Ela não foi apenas um ataque. É uma cortina de fumaça, uma distração. Clara virou-se rapidamente. Uma distração para quê? Seus olhos estavam assustados para o que está por vir, disse Raimundo, com uma urgência que a fazia tremer. E antes que pudesse perguntar mais, um novo estrondo cortou o ar. Era uma segunda explosão, mas diferente da primeira. O solo sob seus pés vibrou de forma intensa, como se a terra estivesse se dividindo. Ela olhou para o lugar de onde o som vinha e viu uma fumaça negra subir. O que era aquilo? Um pânico novo cresceu em seu coração. Alides, aproveitando a confusão, sorriu. Nada como um pouco de espetáculo. Você não sabe como esse jogo termina, Clara. Era uma armadilha. O desespero começou a subir como um veneno. Então, algo horrível aconteceu. Clara viu 3 figuras se aproximando pelo meio da fumaça. Eram homens de preto, armados, mascarados. O rosto de Alide se transformou. Ele estava sendo confrontado. Devem ser os homens dele, sussurrou Raimundo, puxando Clara para junto de si. O que está acontecendo? O que você fez, Alides? Eu fiz o que precisa ser feito, ele gritou, agora com uma ferocidade que fazia ecoar seu verdadeiro caráter. Esses são meus aliados, e nós vamos acabar com todos vocês. O terror explodiu. O cenário que antes parecia caótico, agora se transformou em um combate iminente. Clara se sentiu paralisada, mas sua mente começou a trabalhar rapidamente. Ela não podia permitir que seus medos a dominassem. Precisava agir. A conexão que havia entre ela e Alides começou a se intensificar em um nível que ela não podia ignorar. O que exatamente ele queria dela? Uma família aliança ou uma nova traição? Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, os homens de preto se aproximaram. Uma terrível sombra se formando entre eles. Então, em um movimento repentino, um deles atirou para o alto e a bala cortou o ar como uma seta. Tudo parecia ter parado por um momento. Clara sentiu seu coração parar. E, de repente, uma figura conhecida apareceu no meio do caos. Uma mulher com um olhar decidido, avançando com uma raiva guardada. Era sua. Mãe, Valéria, que Clara supunha estar perdida para sempre. Não toquem na minha filha, ela gritou, ofegante, com um brilho feroz nos olhos. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. Ali estava o mistério. A dúvida se dissipou e a realidade se desdobrou. Valéria estava no meio disso tudo e ela tinha que saber por quê. Você, Clara sussurrou, enquanto sentia a vertigem da flashback do passado. E no fundo, percebia que o jogo estava só começando. Mais perigoso e complexo do que jamais imaginou. Mas naquele instante, algo impossível aconteceu. Valéria fuzilou o olhar em Alides e, com um gesto rápido, puxou uma pistola que estava escondida sob a blusa. Você não pode mais fugir da verdade, Alides. Quando você me traiu, destruiu nossa família. As palavras dela cortaram o ar como um raio. Clara sentiu que o chão abaixo dela desmoronava. Traição? Valéria e Alides eram cúmplices. As peças no quebra-cabeça estavam começando a se mover. Mas a imagem completa era cada vez mais angustiante. Você tá comigo, mãe? Clara mal conseguiu sussurrar, a incredulidade preenchendo sua alma. Nunca mais ouse tocar nessa palavra. Vocês dois são os responsáveis pela destruição da minha vida. Então, uma terceira explosão sacudiu o chão, e a cena que se desenrolava parecia surreal. As facetas de um passado sombrio estavam prestes a ser reveladas. A surpresa no rosto de Alides era palpável, mas Valéria manteve a calma.
Com um olhar determinado, ela disse: "Hoje, tudo muda. A história que você conhece está prestes a ser reescrita, Clara." Um frio percorreu a espinha de Clara. O que mais estava escondido? Os antigos laços familiares se desintegravam no embate, e cada revelação parecia mais devastadora que a anterior. O caos ao redor continuava, mas agora a luta que Clara precisava travar era contra as sombras que assolaram sua vida. Ela não sabia se poderia confiar em Valéria. O que exatamente estava acontecendo? E mais importante, o que mais seu pai e Alides estavam escondendo? As respostas estavam ali, à espera de serem descobertas. Mas o que todas essas verdades significariam para a vida que conhecia? Clara sabia que esse jogo ainda tinha muitas cartas a serem jogadas. O que viria a seguir deixaria todos em choque. Clara sentiu o peso da decisão esmagá-la. A figura ameaçadora à sua frente, Alides Ventura, parecia ser o braço prolongado de um pesadelo que nunca terminava. A adrenalina pulsava e seu instinto gritava para que ela corresse, para que fugisse daquele lugar, mas algo a mantinha ali. Era a vontade de confrontar a verdade, uma força que não a deixava recuar. A explosão ainda ecoava, com cheiro de fumaça invadindo seus pulmões. O rosto de Raimundo estava contorcido entre a raiva e a preocupação. Clara mal conseguia processar o que estava acontecendo. Seu mundo desmoronava e, ao mesmo tempo, revelava segredos que pareciam enterrados há muito tempo. Você precisa saber a verdade, Clara. O tom de Raimundo era firme, mas havia um tremor na voz que entregava seu medo. Alides foi mais do que um inimigo. Ele é parte da nossa família. As palavras reverberaram em sua mente, como um eco perturbador. O que seu pai estava dizendo? A confusão a engoliu. Não poderia ser. Alides não era da família. Era o homem que a ameaçava. Mas algo na insistência de Raimundo a impediu de rejeitar a ideia. Não, pai! Isso não pode ser verdade! Não pode! Clara gritou. Mas a dúvida começou a inchá-la. Então Alides lançou um olhar de desprezo. Família? Essa palavra não significa nada. O que importa é o poder, o controle. E você, Clara, vai se juntar a mim ou verá o que a minha aliança pode fazer. Quando os olhos de Clara encontraram os de Alides, uma centelha de reconhecimento passou entre eles. Alba fez hesitar. Foi um flash do passado. Uma lembrança rapidamente desaparecendo. Poderia haver mais entre eles do que uma simples rivalidade? Antes que pudesse formular uma resposta, gritos cortaram o ar. Os policiais estavam se aproximando em grupos, gritando ordens. A multidão estava em alvoroço, tentando entender o que estava acontecendo. O pânico tomou conta, e a fumaça espessa começou a obscurecer a visão. Clara, ouça! Raimundo chamou-a de novo. O desespero em seus olhos. A verdade está escondida em toda essa confusão. A explosão não foi apenas um ataque. É uma cortina de fumaça. Uma distração. Clara virou-se rapidamente. Uma distração para quê? Seus olhos estavam assustados. Para o que está por vir, disse Raimundo, com uma urgência que a fazia tremer. E, antes que pudesse perguntar mais, um novo estrondo cortou o ar. Era uma segunda explosão, mas diferente da primeira. O solo sob seus pés vibrou de forma intensa, como se a terra estivesse se dividindo. Ela olhou para o lugar de onde o som vinha e viu uma fumaça negra subir. O que era aquilo? Um pânico novo cresceu. Em seu coração, Alides, aproveitando a confusão, sorriu. Nada como um pouco de espetáculo.
Você não sabe como esse jogo termina, Clara. Era uma armadilha. O desespero começou a subir como um veneno. E Clara, confusa, viu 3 figuras se aproximando pelo meio da fumaça. Eram homens de preto, armados, mascarados. O rosto de Alide se transformou. Ele estava sendo confrontado. Devem ser os homens dele, sussurrou Raimundo, puxando Clara para junto de si. O que está acontecendo? O que você fez? Alides. Eu fiz o que precisa ser feito. Ele gritou, agora com uma ferocidade que fazia ecoar seu verdadeiro caráter. Esses são meus aliados e nós vamos acabar com todos vocês. O terror explodiu. O cenário que antes parecia caótico agora se transformou em um combate iminente. Clara se sentiu paralisada, mas sua mente começou a trabalhar rapidamente. Ela não podia permitir que seus medos a dominassem. Precisava agir. E então, algo inesperado aconteceu. O chão sob os pés de Clara começou a tremer com mais intensidade. Seria mais uma explosão? Não! Era diferente. Era como se as fundações do mundo estivessem sendo puxadas. E no meio da cena de caos, uma porta lateral de um armazém próximo se abriu. Clara congelou. Uma mulher saiu de lá. Sua roupa era suja, mas seus olhos brilhavam como se carregassem a luz do sol. Era Valéria, sua mãe, mas não a mãe que ela tinha em mente. Era alguém diferente, toda marcada por um passado que Clara não conhecia. Clara, não! Não acredite nele! Ela gritou, e a multidão parou para olhar. Valéria se lançou na frente de Alides, impedindo-o de avançar. A verdade! Toda você precisa saber. O olhar de Alides se transformou em pura fúria e confusão. Você não deveria estar aqui. E eu pretendo ficar até que todos saibam quem você realmente é. Valéria rugiu e Clara sentiu uma centelha de esperança. Mas antes que pudessem extrair mais sobre esse novo conflito, uma luz intensa brilhou do interior do armazém. Uma série de explosões seguiu e as paredes começaram a desmoronar. Caiam para o chão! Valéria gritou. Clara se abaixou, o eco do caos preenchendo seus ouvidos. As sombras se misturavam com a fumaça, e a figura de Alide se agitava em desespero. Mas ela viu algo em sua mão. Era um dispositivo, um controle que parecia pulsar em uma frequência estranha. Ele olhou para Clara, seus olhos carregados de pânico. Você não entende, eu não sou. E, antes que pudesse terminar, o dispositivo explodiu em uma luz ofuscante. O impacto a jogou para longe e ela ficou no chão, atordoadas. O último pensamento dela antes da escuridão foi uma pergunta insuportável. O que Alides estava escondendo? E quem era realmente sua mãe? O mundo se dissolveu em fumaça. E quando Clara recobrou a consciência, tudo parecia diferente. A luta ainda era real, mas agora havia uma nova verdade emergindo das sombras. E quando finalmente conseguiu se levantar, a batalha estava longe de terminar. Quem eram eles? O que tinha sido ocultado até então? E, mais importante, que papel Clara realmente desempenhava nessa história desenhada por mentiras e segredos? O caos rugia ao fundo, mas algo havia mudado. Clara sentiu que a verdadeira batalha acabara de começar. O que mais estaria esperando por ela nas sombras? Clara se arrastou pelo chão. O barulho ensurdecedor das explosões ainda ecoando em seus ouvidos. A fumaça espessa fazia seu coração acelerar, misturando medo e dor. Ela olhou para sua mãe, Valéria, que parecia mais feroz do que nunca.
e para Alides, que pensava ter sido desmascarado. Mas tudo tinha mudado em um piscar de olhos. O chão sob seus pés começou a tremer de novo. Mas agora não era por causa das explosões. Era como se as fundações do que conhecia estivessem desmoronando. Clara olhou à sua volta e viu uma sombra se movendo entre os destroços. Alguém estava se aproximando rapidamente. Seu coração disparou. Clara! Alguém gritou. E ao olhar, seus olhos se arregalaram de choque. Era um homem que conhecia muito bem, mas que pensava ter deixado seu passado para trás. Era Érico, seu velho amigo de infância, o garoto que havia desaparecido há anos. Ele estava ali, com um olhar desesperado, mas determinado. Érico! Sua voz saiu quase como um sussurro. Onde você esteve? O que está acontecendo? Ele não respondeu de imediato. O barulho das sirenes aumentando. Os gritos da multidão sobrepuseram seu olhar atento. Temos que sair. Eles já estão aqui. Clara franziu a testa. Quem está aqui? O que você sabe? Eu sei muita coisa, Clara, e é por isso que você deve acreditar em mim. Os lábios dele estavam em um permanente tremor, como se as palavras tivessem um peso imenso. A explosão é só o começo. O que eles realmente querem é você. Antes que pudesse processar suas palavras, algo inesperado aconteceu. Um grande veículo preto, um SUV, surgiu em meio à fumaça. Clara não podia acreditar. Dentro estava o pai dela, Raimundo, mas algo estava errado. O olhar que ele tinha era de pura fúria. Ele desembarcou rapidamente, direto para Alides. O cenário tornava-se uma tempestade de caos e intriga. Você! Por que não me disse que Clara estava aqui? Como você pôde se envolver com ela? Raimundo bradou para Alides, sua voz retumbando na noite. Clara estava paralisada. A cada palavra de seu pai, a tensão crescia. Espere! O que você sabe? O que está acontecendo? Ela gritou, mas ninguém parecia escutá-la. E no meio daquela confusão, algo estalou na mente dela. Um estalo que fez sua sanidade balançar. Então Érico deu um passo à frente, como se tivesse uma revelação que pudesse mudar tudo. Não! Eles nunca foram inimigos, Clara. Alides e seu pai escondem algo. Você não é quem pensa que é. Uma onda de raiva e dor percorreu o corpo de Clara. O quê? O que ele estava dizendo? Você está errado, gritou Alides, mas sua voz tinha um tom desesperado. Você não pode dizer isso, Érico. Não pode! A verdade é muito mais sombria. E qual é a verdade? Clara desafiou. Senti-se envolta em um redemoinho de confusão e fúria. O que vocês estão me escondendo? Você é sangue verdadeiro, Clara. O legado de um poder que nunca soube que tinha. Érico soltou, e o ar ao redor dela parecia paralisar. Esse era o ponto de ruptura. Clara sentiu seu mundo girar, e a certeza de quem era se despedaçava em 1000 pedaços. Ela olhou para Raimundo e foi um momento de revelação. Você sabia disso? O que você e Alides realmente estão fazendo? Mas antes que qualquer resposta chegasse, a terceira explosão irrompeu. Desta vez, foi devastadora. Clara foi lançada para trás. O impacto a fez perder a visão momentaneamente. O eco da destruição foi ensurdecedor. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, viu fumaça e destroços por toda parte. A imagem de Alides e Raimundo se dissipava, mas uma sombra escapava entre os escombros. Ela não sabia se era amiga ou inimiga, mas a sensação de que grandes segredos estavam prestes a serem revelados a deixava em choque. Clara, vamos! Érico puxou-a. A urgência em sua voz a despertou.
Eles precisavam ir, antes que o passado voltasse para reclamar o que era seu. Não, eu não vou a lugar nenhum até saber a verdade. Ela gritou, determinada, mas sentiu que o chão estava se fechando. O que mais estava escondido? E o que significava realmente esse tal poder que tinha? As faces de Alides e Raimundo a assombravam. O jogo apenas começava. O que mais se revelaria no emaranhado de segredos? Clara estava prestes a descobrir que, no fundo, não era apenas um jogo de vida ou morte. Era um teste da própria essência dela. E antes que pudesse respirar fundo, a luz da verdade estava prestes a brilhar. Clara se arrastou pelo chão. O barulho ensurdecedor das explosões ainda ecoando em seus ouvidos. A fumaça espessa fazia seu coração acelerar, misturando medo e dor. Ela olhou para sua mãe, Valéria, que parecia mais feroz do que nunca, e para Alides, que pensava ter sido desmascarado. Mas tudo tinha mudado em um piscar de olhos. O chão sob seus pés começou a tremer de novo. Mas agora não era por causa das explosões. Era como se as fundações do que conhecia estivessem desmoronando. Clara olhou à sua volta e viu uma sombra se movendo entre os destroços. Alguém estava se aproximando rapidamente. Seu coração disparou. Clara! Alguém gritou. E ao olhar, seus olhos se arregalaram de choque. Era um homem que conhecia muito bem, mas que pensava ter deixado seu passado para trás. Era Érico, seu velho amigo de infância, o garoto que havia desaparecido há anos. Ele estava ali, com um olhar desesperado, mas determinado. Érico? Sua voz saiu quase como um sussurro. Onde você esteve? O que está acontecendo? Ele não respondeu de imediato. O barulho das sirenes aumentando, os gritos da multidão sobrepuseram seu olhar atento. Temos que sair! Eles já estão aqui! Clara franziu a testa. Quem está aqui? O que você sabe? Eu sei muita coisa, Clara. E é por isso que você deve acreditar em mim. Os lábios dele estavam em um permanente tremor, como se as palavras tivessem um peso imenso. A explosão é só o começo. O que eles realmente querem é você. Antes que pudesse processar suas palavras, algo inesperado aconteceu. Um grande veículo preto, um SUV, surgiu em meio à fumaça. Clara não podia acreditar. Dentro estava o pai dela, Raimundo, mas algo estava complexo. O olhar que ele tinha era de pura fúria. Ele desembarcou rapidamente, direto para Alides. O cenário tornava-se uma tempestade de caos e intriga. Você, por que não me disse que Clara estava aqui? Como você pôde se envolver com ela? Raimundo bradou para Alides, sua voz retumbando na noite. Clara estava paralisada. A cada palavra de seu pai, a tensão crescia. Espere! O que você sabe? O que está acontecendo? Ela gritou, mas ninguém parecia escutá-la. E no meio daquela confusão, algo estalou na mente dela. Um estalo que fez sua sanidade balançar. Então Érico deu um passo à frente, como se tivesse uma revelação que pudesse mudar tudo. Não! Eles nunca foram inimigos, Clara. Alides e seu pai escondem algo. Você não é quem pensa que é. Uma onda de raiva e dor percorreu o corpo de Clara. O quê? O que ele estava dizendo? Você está errado! Gritou Alides, mas sua voz tinha um tom desesperado. Você não pode dizer isso, Érico. Não pode! A verdade é muito mais sombria. E qual é a verdade? Clara desafiou. Senti-se envolta em um redemoinho.
de confusão e fúria. O que vocês estão escondendo? Você é sangue verdadeiro, Clara. O legado de um poder que nunca soube que tinha. Érico soltou e o ar ao redor dela parecia paralisar. Esse era o ponto de ruptura. Clara sentiu seu mundo girar e a certeza de quem era se despedaçava em 1000 pedaços. Ela olhou para Raimundo e foi um momento de revelação. Você sabia disso? O que você e a Lides realmente estão fazendo? Mas antes que qualquer resposta chegasse, a terceira explosão sacudiu o chão. Desta vez foi devastadora. Clara foi lançada para trás. O impacto a fez perder a visão momentaneamente. O eco da destruição foi ensurdecedor. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, viu fumaça e destroços por toda parte. A imagem de Alides e Raimundo se dissipava, mas uma sombra escapava entre os escombros. Ela não sabia se era amiga ou inimiga, mas a sensação de que grandes segredos estavam prestes a serem revelados a deixava em choque. Clara, vamos! Érico puxou-a. A urgência em sua voz a despertou. Eles precisavam ir antes que o passado voltasse para reclamar o que era seu. Não, eu não vou a lugar nenhum até saber a verdade, ela gritou, determinada, mas sentiu que o chão estava se fechando. O que mais estava escondido? E o que significava realmente esse tal poder que tinha? As faces de Alides e Raimundo a assombravam. O jogo apenas começava. Mas, de repente, Clara viu algo. Uma figura sob a fumaça, com uma máscara e um capuz. O coração dela parou. Era a última pessoa que ela esperava ver. Alguém que todos consideravam perdido ou até mesmo morto. Era seu irmão Miguel, que todos acreditavam ser uma vítima das trapaças da família. Miguel? Sua voz saiu em um sopro carregada de descrença. O mundo dela parecia girar mais rápido. O que ele estava fazendo ali? E por que ninguém havia falado sobre ele? Os olhares se cruzaram e Miguel fez um gesto intrigante, como se os visse pela primeira vez. Clara, você não entende. Eles não são quem você pensa que são. Nós somos diferentes. Diferentes? O que você quer dizer? Você está vivo? Clara mal conseguiu pronunciar as palavras. Miguel avançou, seus olhos intensos refletindo uma verdade amarga. O que você sabe sobre nós é uma ilusão. O que eles querem é o poder que herdamos. Mas precisamos nos unir, ou tudo estará perdido. É uma reviravolta. Desconcertante! Clara sentiu seu coração acelerar, as emoções colidindo. O que mais estava sendo oculto? Ali estava seu irmão, a última peça do quebra-cabeça. Mas agora tudo estava mais complicado do que nunca. Os segredos estavam prestes a explodir. E ela sabia que a verdade poderia destruir tudo. A confusão dominava. E Clara percebeu que sua escolha poderia não ser a que imaginava. A mancha que cobria sua família parecia se aprofundar, levando-a a um abismo de incertezas. O que aconteceria com ela e Miguel agora? E Alides e Raimundo? A batalha que ela pensava estar travando era só uma parte de um jogo muito maior. Clara, nós precisamos ir agora! Érico a puxou, mas ela hesitou. O que escolheria? Revelar a verdade ou permanecer na escuridão? Clara respirou fundo, sentindo o ar quente e pesado da fumaça invadir seus pulmões. A verdade estava prestes a ser revelada e ela precisava estar pronta. Miguel, seu irmão, estava ali, a figura que pensava ter perdido para sempre.
O que você quer dizer com que somos diferentes? Ela perguntou, as palavras saindo com dificuldade. Ela percebeu que a tensão estava aumentando e a urgência da situação quase a sufocava. Precisamos ir, agora! Érico insistiu, puxando-a pela mão. Mas Clara esteve paralisada, presa à revelação de Miguel. As sombras de um passado distante estavam prestes a se tornar uma realidade. Raimundo gritou novamente, sua voz ecoando na confusão. Não, Clara, não acredite no que ele diz. Ele está se aproveitando da situação. Mas ela não conseguia acreditar apenas em seu pai. Miguel parecia tão determinado, tão real. O que poderia motivar um irmão a mentir? Clara! Valéria estava ao lado com uma expressão furiosa. Olhe para mim! Você não pode deixar que isso a engane. Eles estão manipulando você. Manipulando? Ou tentando proteger? O que mais você está escondendo, mãe? A raiva e a dor se entrelaçaram na voz de Clara. Ela estava cansada de segredos. E em um instante, tudo mudou. Com um novo estrondo, as paredes do armazém começaram a ceder. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés e ouviu os gritos das pessoas ao fundo. Precisamos sair! Érico gritou, e essa vez ele parecia totalmente certo. A realidade estava sendo quebrada e as escolhas precisavam ser feitas. Miguel a olhou com pânico nos olhos. Você tem que confiar em mim, Clara. Senão, tudo estará perdido. O medo montou seu próprio espetáculo em sua mente e Clara percebeu que cada decisão que tomava poderia ser fatal. A vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre e sua escolha seria crucial. Uma vontade avassaladora tomou conta dela. Se somos tão especiais quanto dizem, então precisamos descobrir isso juntos, decidiu Clara, finalmente unindo forças com Miguel e Érico. Vamos enfrentar a verdade de uma vez por todas. Sem olhar para trás, passaram pela porta do armazém, os ecos da destruição seguindo-os. A luz do dia estava quase oculta pela fumaça, mas Clara sentiu uma centelha de esperança. Se fossem um time, poderiam criar um caminho. Ao saírem, o caos os recebeu em um abraço aflitivo. As pessoas corriam, gritando, aterrorizadas com o que havia acontecido. Mas Clara não estava mais sozinha. Com um olhar determinado em seu rosto, ela se virou para Miguel e Érico. Eu não sei o que vem a seguir, mas sei que não vou desistir. Quero saber quem sou, o que somos. Ela disse, as palavras impulsionando seu espírito. Juntos, vamos descobrir a verdade. Nesse momento, uma sirene cortou o ar. Era uma nova era, uma nova luta. Clara sentiu a adrenalina correndo, mas a esperança crescia dentro dela. Havia desafios pela frente, mas agora ela tinha aliados. A multidão ao redor era um misto de medo e esperança, e Clara percebeu que a história dela poderia não ser apenas sobre ela. Cada pessoa tinha suas próprias batalhas e suas próprias verdades para desenterrar, e ela estava pronta para enfrentar tudo. Finalmente, quando tudo parecia se acalmar, Clara sentiu o peso da dor ainda presente. Mas, ao mesmo tempo, a confiança pulsante do desconhecido. A jornada estava apenas começando. E com seu irmão e Érico ao seu lado, as possibilidades eram infinitas.
Mas a pergunta permanecia: até onde eles poderiam ir juntos? E o que realmente significava o legado que herdara? Como poderia mudar o que estava por vir? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa jornada!